Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo eu vou te explicar como fazer uma nova mista no R. Antes de tudo, eu queria definir direito o que é uma nova mista e esse termo misto pode ser usado, por exemplo, para modelos lineares mistos. Quando a gente fala misto, o que a gente quer dizer? Então, o delineamento misto é aquele que eu tenho tanto variáveis independentes do tipo entre sujeitos quanto variáveis independentes do tipo intra-sujeito. Então, para ser um delineamento misto, eu tenho pelo menos uma variável independente, que é aquele tipo entre sujeitos, ou em inglês é between subjects, que é aquele tipo de variável que os grupos são formados por sujeitos experimentais diferentes. Por exemplo, se a gente estiver testando um medicamento e dividir a amostra em dois grupos, um grupo tratado com placebo e o outro com medicamento, esse tratamento, se a pessoa está recebendo placebo ou medicamento, é uma variável independente entre sujeitos, porque são pessoas diferentes que estão em cada grupo. Para ser um delineamento misto, eu preciso ter, então, pelo menos uma variável independente desse tipo e uma variável independente do tipo intra-sujeitos, que é a within subjects. A variável independente intra-sujeitos é aquela cujos grupos são formados pelas mesmas pessoas. O exemplo mais típico de variável independente intra-sujeito é o tempo, quando a gente mede, por exemplo, o peso das pessoas ao longo do tempo. Então, as pessoas que vão compor cada momento no tempo são as mesmas. Eu tenho esses grupos formados pelas mesmas pessoas. Então, a nova mista é quando ela junta esses dois tipos de variável, certo? Ela também pode ser chamada de ANOVA com medidas repetidas, porém incluindo uma variável independente entre sujeitos, né? Então, às vezes as pessoas só colocam ANOVA de medidas repetidas. E tem também um outro nome diferentão que se dá, que é ANOVA split plot, tá? Mas é tudo a mesma coisa. O que a gente vai ver então nesse vídeo? Vou te explicar como verificar os pressupostos da ANOVA mista, que são a normalidade, homogeneidade de variâncias, esfericidade e ausência de outliers. Vou te explicar como fazer a ANOVA mista e aí a gente vai analisar as diferenças entre os grupos pelas médias marginais estimadas com correção de Bonferroni. No final, a gente ainda vai pedir o gráfico da interação e as estatísticas descritivas e vamos treinar como descrever os resultados. Para isso, a gente vai usar esse banco de dados, que é o 7.4. Esses números são meio estranhos, mas é porque eu estou fazendo questão de usar o mesmo banco de dados com o mesmo nome que eu usei nas aulas de SPSS. Para se você for uma pessoa transitando, mudando de um programa para o outro, você conseguir fazer essa comparação. E esse banco tem as informações de 48 indivíduos, 21 do gênero feminino e 27 do gênero masculino, que foram submetidos a uma dieta e acompanhados ao longo do tempo. E aí foram aferidas 5 medidas de triglicérides e 5 medidas de peso, uma antes do início da dieta e então uma a cada semana. E o que a gente quer ver é se existe efeito da dieta sobre o triglicérides e se esse efeito depende do gênero. E aí a gente vai descrever os resultados. Então, por que a gente vai usar uma nova mista nessa situação? Primeiro porque eu tenho aqui o triglicéride sendo medido ao longo do tempo, certo? Então, se a dieta estiver fazendo efeito, eu espero que as concentrações ali de triglicerídeos no sangue, elas vão reduzindo, né, ao longo do tempo. E além disso, então, o tempo aí, e na verdade acaba sendo com a passagem do tempo o efeito da dieta, isso vai ser uma variável independente do tipo intra-sujeito. Eu estou tendo medidas repetidas desse triglicérides. E o gênero vai funcionar aí como a medida repetida, como a variável independente do tipo entre sujeitos. Então, indivíduos diferentes estão compondo os diferentes grupos de gêneros. Ok? Vamos lá? Bom, pessoal, então tô aqui com o script aberto, lembrando, como sempre, que tanto o script quanto o banco de dados ficam disponíveis para download na descrição do vídeo. Então, a primeira parte para a gente fazer a nova mista vai ser carregar os pacotes, e aqui eu vou usar alguns que você já deve estar até familiarizado se você assistiu os outros vídeos, né? Vou usar o dplyr, vou usar o ez, que se lê is,
que é um jeito fácil de fazer a nova com medidas repetidas. O is vem de easy mesmo, é uma brincadeirinha. O R statics, o reshape, o car, o em means e o ggplot2. Então, eu vou só rodar esse código. Como vocês já sabem, esse é um código que diz para carregar os pacotes, caso eles já estejam instalados. E caso eles não estejam, instalá-los, ok? Então, você vai rodar aí na tua máquina. Aí, a primeira parte, como sempre, vai ser a gente carregar o banco de dados. Então, estou usando aqui a função read.csv2 e vou atribuir o nome dados para esse banco. Lembrando que essa parte aqui do começo, às vezes eu vou um pouquinho mais rápido, mas se você se perder nessa parte inicial, vou pedir para você voltar no começo da playlist de R, tá? Porque tá tudo isso bem mais detalhado. Aí eu vou usar aqui a função view dados para a gente olhar para a cara desses dados. Então, veja que a gente tem aqui uma coluna gênero, a gente tem aqui 5 colunas de triglicerídeos e 5 colunas de peso. E a gente tem aqui o ID do sujeito. Então, eu dei um número para ele, certo? Podia ser o nome deles, podia ser qualquer coisa assim. E aí, como sempre, vou apagar esse summary aqui que eu estava fazendo outra coisa. Como sempre, eu gosto de rodar essa função glimpse dados. Vou até puxar aqui para a gente ver tudo. Então, veja que essa função, ela me mostra o tipo de variável que foi atribuída, né, a cada coluna. Então, aqui ele identificou o gênero como FCT, fator, factor, e todas as outras variáveis foram identificadas como números inteiros, e tá certo. Eu, para ser bem sincera com você, também não sei de onde vêm esses números, são números muito estranhos para serem pesos de pessoas. Mas eu resolvi manter o mesmo banco de dados que eu já tinha usado na SPSS, e para o teste não vai fazer diferença, ok? Então, bora lá, tá tudo certo. Se você já assistiu o vídeo de ANOVA de uma via com medidas repetidas, eu expliquei isso lá, mas a gente vai fazer a mesma coisa, eu vou explicar de novo. Então, o que acontece? O jeito padrão da gente montar o banco de dados é esse que você está vendo aqui. Cada pessoa diferente, ela está numa linha diferente, e todas as medidas que se referem à mesma pessoa estão nessa mesma linha, certo? Então, eu espero que seu banco esteja montado assim, é o jeito padrão de se montar o banco de dados. E esse é o formato que a gente chama de formato amplo ou formato wide. A questão é que para a gente conseguir fazer a nova de medidas repetidas aqui no R, ele não pode estar nesse formato. O banco de dados tem que estar num formato que é chamado de formato longo. Como assim? Então, tá vendo que eu tenho aqui 5 medidas de triglicerídeos para o mesmo sujeito? No formato longo, essas 5 medidas vão ter que estar em linhas separadas, certo? Então, eu vou ter uma linha para o triglicerídeo 1, outra para o 2 e assim por diante. Então, a gente vai ter que reestruturar o banco de dados. Se você reparou direito lá na parte que eu propus a pergunta, eu propus para a gente olhar só para triglicerídeos. Mas tá vendo que aqui também tem o peso? Então, eu vou reestruturar o banco inteiro, criando, então, uma coluna para o triglicerídeo e uma coluna para o peso. Eu quis fazer isso intencionalmente, porque se você for uma pessoa que tem aí, tem 2 variáveis dependentes que você quer analisar, você vai usar essa lógica, tá? Se você tiver 3, 4, você vai usando essas lógicas, tá? Então, a gente aqui vai usar só o triglicerídeo, o triglicérides como variável dependente, mas eu já vou deixar o banco estruturado para se eu quisesse analisar outras variáveis. Então, vamos lá. Como eu tenho mais de uma variável dependente nesse banco de dados, o jeito mais fácil que eu encontrei depois de testar algumas funções foi usar a função reshape, que ela não é do pacote reshape, tá? Ela é uma função de outro pacote que já vem instalado na base. Então, eu vou reestruturar, eu vou mudar o formato do banco de dados. E lembra que ele chamava dados? Agora, eu vou pegar esse novo banco de dados e vou chamar de dados L, só para dizer que é o formato longo, tá? E aí, a gente vai aqui usar essa função reshape, que inclusive, ó, vem do stats, tá? Então, já vem instalada. Esse reshape, eu vou ter que dizer algumas coisas para ele. Primeiro, eu vou ter que dizer qual é o banco de dados que eu estou trabalhando. Então, que eu quero, né, fazer a transposição aí. Então, é o banco de dados que chama dados.
Outra coisa que eu vou dizer para ele é qual é o formato que o banco de dados vai adquirir. Então, aí a gente usa esse aqui, ó, direction igual a long. Então, com isso eu estou dizendo que eu quero que o banco de dados assuma esse formato longo. Aí vou vírgula aqui, eu vou dar, não precisa nem dar enter aqui. Não, eu vou dar enter para ficar mais bonito. Aí uma das coisas que a gente precisa fornecer para ele é qual é a variável de identificação do sujeito. Então, viram que eu criei ali uma variável id, né? Então, aqui, ó, idvar, que é qual é a variável de identificação? É aqui no meu banco de dados, chama id, ó, com letra maiúscula. Então, é isso que eu vou escrever, id. Aí, vírgula, vou para baixo. Aí, aqui, a gente vai colocar quais são as variáveis de medidas repetidas que estão variando, né, ao longo do tempo. Não precisa necessariamente ser o tempo, mas nesse caso é o tempo mesmo. Para isso, a gente vai usar esse argumento aqui da função, que é o varying. E como a gente tem duas variáveis de medidas repetidas, a gente vai primeiro colocar aqui, ó, list. Então, eu estou dizendo que eu vou mandar uma lista para ele de variáveis, porque tem mais de uma. E aí, eu tenho tanto os triglicerídeos quanto os pesos, certo? Então, eu vou primeiro montar uma linha dizendo aí que eu quero transformar essas 5 variáveis triglicerídeos, né? E depois que eu quero também mexer nas 5 variáveis peso. Para caber as 5 variáveis, a gente vai usar aqui o C, que é de concatenar. E aí eu vou colocar aqui os nomes delas. Então, é a tg.1, tg.2, tg.3. Viu que eu tô colocando todas entre aspas também, tá? Tem que estar entre aspas. tg.4 e tg.5, ok? Beleza. Aí eu vou dar vírgula e vou dar o enter só para dar espaço, tá? E aí eu vou colocar as outras variáveis. Quais são as outras variáveis? As variáveis peso. Então, de novo, vou usar o C de concatenar para juntar todas elas. E vou colocar aqui os pesos. Eu vou copiar e colar essa linha aqui só porque senão eu vou ficar digitando aí, gastando tempo digitando. Beleza? Ok. E aí, resolvido. Então, fechei aqui o parênteses do C, fechei o parênteses da lista. Então, ok, vou dar uma vírgula aqui e vou dar enter. Então, aqui eu já defini muitas coisas. Já defini que eu quero que fique no formato longo, que eu quero que a variável de identificação é a id, e que eu tenho aqui duas variáveis dependentes que estão variando ao longo do tempo, que são as 5 aqui triglicerídeos e as 5 variáveis peso. Essas outras duas coisas que eu vou escrever agora, elas são opcionais, mas eu acho muito importante que você coloque, porque vai ficar bem mais bonitinho o banco de dados. Então, vai ficar muito menos confuso. Você poderia até mudar isso que esses dois argumentos fazem manualmente depois, mas não tem por que ter mais trabalho. Então, uma das coisas é o v.names, que aqui eu consigo passar os nomes das variáveis que vão ser criadas. Vou de novo usar o C de concatenar, porque eu tenho duas. Então, eu tenho aqui ó, o triglicérides e peso. Então, as colunas que forem criadas já vão estar com o nome certo. Isso é bem legal. E outra coisa é que a gente pode dar um nome para a variável, que é a variável independente intrasujeito, que é essa variável que ele aí já assumiu que é tempo, mas não necessariamente é tempo. E aí eu vou chamar de tempo porque no nosso caso é tempo mesmo. E depois disso tudo, eu sei que essa parte não é legal, mas é que a gente tem que passar por ela. Depois disso, a gente tá com o banco de dados reestruturado. Para você ver a carinha dele, vou até puxar aqui, ó, o view dados L. Então, veja como mudou. Agora, a gente tem uma coluna só com o triglicerídeo, uma coluna só com o peso, e antes eu tinha basicamente uma linha, né, para cada pessoa, agora eu vou ter 5 linhas para cada pessoa. Olha como tá gigante meu banco de dados agora, ó, tá bem maior. Ok? Uma coisa que eu não gosto quando ele faz essa reestruturação, eu comentei isso no outro vídeo, no de medidas repetidas, é que ele não ordena pelo sujeito. Ele deixa aqui ordenado, ó, eu tenho aqui todos os indivíduos no tempo 1.
Daí, se a gente descer, aí vai ter todos os indivíduos no tempo 2. E aí eu não gosto muito, eu acho melhor quando a gente vê todas as medidas da mesma pessoa na sequência, mas é uma frescurite. Então, para isso, eu só vou usar aqui, ó, no dados L, vou dizer que eu quero pegar que o dados L receba o próprio conjunto de dados, só que organizado. Eu vou usar aqui a função sortDF, que vem do pacote reshape, e aqui dados L, e eu vou colocar aqui, ó, vars igual a id. Quando eu faço isso, se a gente for abrir aqui de novo, veja que agora, ó, eu tenho as 5 medidas do primeiro sujeito, depois 5 medidas do segundo sujeito, e assim por diante, ok? Então, ficou mais bonitinho. Outras duas coisas que é legal a gente fazer é verificar se as variáveis novas criadas, elas estão como fator. Então, eu vou aqui de novo usar aquela função glimpse. E aí, veja que o gênero está como fator, mas nem o tempo nem o id estão como fator. E, na verdade, eles são, tá? Não é que, assim, o tempo aqui é o tempo 1, depois é o tempo 2, depois é o tempo 3, do tipo dia 1, dia 2, dia 3. São medidas, né, não necessariamente a distância do 1 até o 2 é a mesma do 2 até o 3 aqui nessa história. Então, é melhor a gente tratar ela como uma variável categórica. Então, eu vou aqui transformar a variável id em fator e a variável tempo em fator. Para isso, eu vou pegar aqui, ó, vou dizer que a dados cifrão id vai ser a própria dados id, só que transformada em fator aqui. Peguei e usei o factor dados L cifrão id. Ó, um erro meu, eu esqueci o L aqui, ó. Não era para ter esquecido. Beleza, com isso transformo. Aí eu fiz a mesma coisa para a variável tempo. E aí a variável tempo vai ficar transformada em fator também. Se a gente rodar de novo esse glimpse, ó, agora todo mundo é fator. Bom, aí a gente começa agora a parte de testar os pressupostos. Então, aqui a gente vai ter 3 pressupostos. O pressuposto da normalidade, o da ausência de outliers e o da homogeneidade de variâncias. A gente tem ainda um outro pressuposto que é o da esfericidade, só que esse pressuposto eu não vou analisar antes, que o teste que faz a ANOVA de medidas repetidas já faz o teste de esfericidade. Bom, então a primeira coisa que eu fiz aqui foi checar a presença de outliers, ver se algum grupo tem outlier. Então, eu fiz isso usando o boxplot. Você pode usar também uma função para identificar outlier, já falamos sobre isso. Então, vou dizer o quê? Que eu quero um boxplot. De quem? Vou colocar aqui minha variável dependente, que é triglicérides. Aí eu vou também colocar quais são as variáveis que estão criando os grupos, porque a gente verifica esses outliers por grupo. Nesse caso, eu tenho duas variáveis independentes. Então, para eu conseguir ver os grupos formados pelas duas, eu vou usar aqui gênero, 2 pontos, tempo. E aqui, dados L. Se a gente rodar isso, ele vai gerar um boxplot. Então, veja que não parece maravilhoso, porque a gente tem aqui, ó, outliers nesse grupo, que é o masculino no primeiro tempo. Então, tem um outlier para cima e um outlier para baixo. Já não é um bom sinal para a gente pensar em um teste paramétrico, como é o caso da ANOVA mista, tá? Mas eu vou seguir a análise. Outra coisa que é importante é a gente checar se existe normalidade. Então, eu vou de novo testar a normalidade, nesse caso vou usar o teste de Shapiro-Wilk e eu vou testar por grupo. Então, eu vou primeiro pegar aqui, ó, e fazer a divisão. Então, eu vou usar aqui, ó, dados L. Então, eu tô pegando meu conjunto de dados. Aí, eu vou usar esse operador pipe, que é porcentagem maior porcentagem, ou Ctrl+Shift+M. Aí, eu vou dizer qual é meu agrupamento, como que eu vou dividir em grupo para fazer o Shapiro-Wilk. E, nesse caso, quero dividir tanto por gênero quanto por tempo. De novo, operador pipe. E aí, vou fazer aqui o Shapiro _teste, que é do pacote rstatics.
Se você fizer o shapiro.teste, ele não vai funcionar numa situação que a gente está usando o operador pipe. Então, vamos no underline teste e vou dizer que eu quero que seja feito o do triglicérides. Então, beleza, vou rodar aqui. Quando a gente dá aqui um Ctrl Enter, veja que ele me dá o valor de P para cada um dos grupos. E olhando aqui rapidamente, dá para ver que só esse grupo aqui apresenta uma distribuição aproximadamente normal, todos os outros não apresentam. Então, a gente falhou nesse pressuposto também não estou atendendo ao pressuposto de normalidade, ok? Claro que aqui, como a gente tem muito grupo, a gente está com ele não muito grande também, mas é isso. A gente falhou nesse pressuposto também. E aí, por fim, o terceiro pressuposto que a gente vai testar é a homogeneidade de variâncias. E aí, aqui a gente vai considerar só a variável independente, que é a do tipo entre sujeitos, né? Que no nosso caso é o gênero. Então, vou fazer aqui, ó, Levene teste, que é o nosso teste de Levene, TG, gênero, e o banco de dados, dados L. Quando a gente roda aqui, veja que o P foi maior que 5%, então, nesse caso, pelo menos, o pressuposto da homogeneidade de variâncias foi atendido. Lembrando que, para o teste de Levene, a hipótese nula é que as variâncias são homogêneas e a hipótese alternativa é que as variâncias não são homogêneas. Enquanto que para o teste de Shapiro-Wilk, que acho que eu não comentei aqui, para o teste de Shapiro-Wilk, a hipótese nula é que a distribuição, os dados seguem distribuição normal, e a hipótese alternativa é que os dados não seguem distribuição normal. Bom, nesse cenário aqui que a gente tem outlier, a gente não tem normalidade. Isso não é um bom sinal para a gente fazer um teste paramétrico. Eu vou seguir com o teste paramétrico, como eu já comentei, porque eu quero usar o mesmo banco de dados que eu usei lá no SPSS. E também por um dilema, que não existe um teste não paramétrico correspondente à nova mista. Então, o que a gente teria que fazer seria ou fazer uma transformação dos dados, então, por exemplo, logaritmizar os dados e ver se isso tornaria os dados normais, e fazer o teste com o log do triglicerídeo, ao invés de fazer com o triglicerídeo. Essa seria uma opção. E a outra opção seria a gente partir para outro modelo que não assume normalidade como pressuposto, que é o caso dos modelos lineares generalizados. Esses modelos, a gente consegue dizer qual é a distribuição dos dados para ele. Então, eu não preciso atender a essa normalidade, que muitas vezes não funciona mesmo. Mas vamos seguir, ok? Então, a gente vai fazer a nova com medidas repetidas. Vou até trocar aqui por a nova mista, para você não se confundir, usando esse pacote EZ. Então, eu chamei aqui de mod.anova, dizendo que eu vou usar aqui um modelo de anova. E para fazer, a gente vai usar a função EZ anova, certo? E aí ela tem alguns argumentos. Um deles é o data, né? Quais são os dados. Então, vamos dizer que a gente está usando o banco de dados L, que é dados L. Aí, a gente tem aqui o DV. Esse DV é para variável dependente. Então, eu vou botar aqui, ó, o DV. E eu posso dizer aqui que o DV é o TG, de triglicérides, ok? Se você olhar aí na minha cola, eu coloquei um pouquinho diferente. Por que eu coloquei um pouquinho diferente? Porque eu já coloquei aqui a anotação para quando é uma lista, para quando eu tenho mais de uma variável. No nosso caso, a gente só vai ter uma de cada tipo, então eu nem precisava ter colocado esse ponto e o parênteses, tá? Mas eu coloquei aí para a gente lembrar. No caso da variável dependente, na verdade, esse modelo aqui, essa função, não permite que você coloque mais de uma variável dependente, tá? Então, se você quiser analisar o triglicerídeo e o peso, você teria que fazer dois modelos separados. Para colocar duas variáveis dependentes juntas, a gente começa a cair nos modelos de MANOVA. E aí, a gente vai ter que usar uma outra função. Então, não vai funcionar com esse aqui, tá? Beleza, vou dar aqui o Enter. Aí, a outra coisa que a gente tem que colocar é essa W e D, que é qual é a variável que é a variável de identificação do sujeito.
Então, aqui eu vou colocar nesse formato aqui, ó, ponto, parênteses, id. Então, eu tô dizendo que é a variável id, mas desse jeito que eu escrevi, se eu tivesse mais uma variável, eu poderia colocar aqui vírgula e a outra variável, tá bom? Aí, a gente vai colocar aqui o within, ou seja, vou dizer qual que é a variável que é intra-sujeito. No nosso caso, a gente chama ela de tempo, certo? E lembrando que aqui eu só tenho uma, mas se eu tivesse mais, era só botar vírgula e botar o nome dela, tá? Aí a gente tem aqui o between. E aí aqui, de novo, eu tenho uma só, que é o gênero, mas se eu tivesse mais uma, era só colocar vírgula. Eu não tenho, nesse caso, nenhuma covariável, mas já me perguntaram, e quando eu tenho um modelo com covariável com medidas repetidas? Você pode usar essa mesma função. E aqui, ó, pode ver que tem, ó, só porque eu falei que tinha e não tem. Mas tem aqui, ó, se você digitar o between, ó, between covariates. Então, eu consigo colocar covariáveis que são do tipo entre sujeitos, assim como eu consigo colocar covariáveis que são do tipo intra-sujeitos, ok? Então, eu consigo encaixar aqui também covariáveis. Além disso, vou pedir aqui o detailed igual a true, porque eu quero que saia o output, a saída ali detalhada. E vou colocar o type igual a 3, porque eu quero que seja feita a soma dos quadrados do tipo 3. Como sempre, eu deixei aqui, ó, tudo anotadinho para você, tá bom? Então, eu vou rodar aqui o modelo. Quando a gente roda, não parece acontecer nada, mas é porque eu armazenei esse resultado aqui dentro do Modia Nova e a gente vai olhar para ele já já. E ele também dá aqui um aviso que eu tenho um dataset, né, um conjunto de dados que não está totalmente balanceado. Se você lembra, eu comentei que a quantidade de indivíduos do gênero feminino era diferente do gênero masculino. O tipo de desbalanceamento que eu tinha aqui era pouco, não era um grande problema, mas ele dá um aviso aí, inclusive dizendo para você, para ter certeza que você colocou as variáveis certas no lugar certo, tá? Aí a gente pode pedir o resultado, então para isso basta digitar o nome do modelo e rodar. Então veja que ele dá aqui um monte de informação, então esse é o momento que a gente vai parar, olhar para isso, pensar com carinho. Então, ele me dá aqui uma linha do gênero. Então, ele está me dando aqui o efeito do gênero, o efeito do tempo e a interação gênero e tempo, ok? Só que, antes de tudo, a gente precisa olhar para o teste de esfericidade. Porque esses primeiros resultados, esses primeiros P's aqui, eles se referem a uma situação em que a gente tem a esfericidade. Se a gente não tiver esfericidade, então não vai valer esse P, vai valer o que está embaixo, ó, que está escrito aqui, inclusive, Sphericity Corrections. Então, está corrigido para ausência de esfericidade, certo? Então, a gente vai começar olhando aqui, beleza? Olhando aqui, veja que eu tenho P's menores que 5%. Nesse caso, então, isso vale tanto para o tempo sozinho, quanto para a interação gênero-tempo. Nesse caso, então, a gente vai ter que pensar no seguinte: qual é a hipótese nula, qual é a hipótese alternativa desse teste de esfericidade? A hipótese nula vai ser que existe esfericidade, que os dados são esféricos, e a hipótese alternativa é que eles não são esféricos. Como aqui o P é menor que 5%, eu vou rejeitar a hipótese nula, vou ficar com a hipótese alternativa e considerar que não houve esfericidade, certo? Então, se não houve esfericidade, tanto para o tempo quanto para a interação gênero-tempo, eu não consigo olhar aqui para essa primeira parte, eu vou ter que olhar para a parte de baixo, ok? Então, beleza. Mas e o gênero sozinho? O gênero sozinho, como o gênero é uma variável do tipo entre sujeitos, ele não precisa passar no teste de esfericidade, ele precisa passar no teste de homogeneidade, que a gente acabou de testar e ele passou. Então, para o gênero, a gente vai olhar essa linha mesmo aqui, ó, ok?
Então, eu vou considerar esse valor de P aqui. Enquanto que para o tempo e para a interação gênero-tempo, eu vou olhar para esses valores corrigidos. Ele dá aqui duas correções, eu até colei aqui o nome para eu não esquecer. A do Greenhouse-Geiser, que é a mais famosinha, mais usada, e a de Hirnfeld, que é essa aqui, HFE. Eu vou olhar aqui a do Greenhouse-Geiser, que ela é um pouco mais conservadora, mas é mais garantido. Então, veja que a gente tem aqui os nossos valores de P. Uma coisa que eu não gosto, e eu sei que vocês também não gostam, tô ligada, é que a gente tem esses valores sempre em notação científica, e aí atrapalha muito o nosso raciocínio pensar aqui, por exemplo. O valor do P do gênero é 5,58 vezes 10 elevado a menos 1, ou seja, 0,558. Por que raios eles escreveram desse jeito? Eu também não sei, mas eu coloquei aqui uma anotação para lembrar para vocês que tem como a gente desabilitar a notação científica usando esse Options SciPen 999. Se a gente rodar isso e rodar de novo esse mod nova, as coisas não vão estar mais em notação científica. No entanto, eu não amo muito também, porque tá vendo que fica muito grande esse número? Eu já tentei mexer nos dígitos, não rolou, mas enfim. Bom, então veja que para o gênero eu tenho aqui um valor de P de 0,558. Como o P foi maior que 5%, não existe efeito do gênero. Para os outros dois efeitos, vou olhar aqui embaixo. Então, para o tempo, o P foi menor que 5% e para a interação gênero-tempo também. Como existiu aqui o efeito da interação, como para a interação o valor de P foi menor que 5%, eu nem vou olhar os efeitos do tempo e gênero separados, eu vou interpretar o efeito da interação, ok? Então, a gente vai ter isso em mente, deu interação. Sempre que a gente tem uma interação significativa, eu acho que o jeito mais legal de olhar, de entender ela, é fazendo um gráfico de linha. E para isso, eu fiz aqui esse gráfico, eu vou primeiro rodar ele, e depois eu explico um pouco o que eu fiz. Então, veja que eu tenho aqui esse gráfico, que ele tem aqui uma linha laranjinha, que é o gênero feminino, e uma linha azul, que é o gênero masculino, ao longo do tempo. Então, aqui no momento 1, 2, 3, 4 e 5, ok? O que a gente dá para imaginar que está acontecendo aqui? Me parece, a gente vai ter que fazer depois testes de pós-hoc para ter certeza, mas a sensação que eu tenho é que para o gênero feminino não teve muita variação dos triglicéridos ao longo do tempo, enquanto que para o gênero masculino teve uma grande queda aqui do tempo 1 para o tempo 2 e depois estabilizou, é o que está me parecendo, ok? Eu não vou repassar com você esse código, porque senão eu vou gastar aqui uns 10 minutos pelo menos. E eu já expliquei esse código no vídeo de ANOVA de 2 vias, tá? Então, se você estiver muito interessado em como faz e o que significa cada argumento desse gráfico do ggplot, vou pedir para você voltar naquele vídeo de ANOVA de 2 vias e assistir essa parte, tá bom? Para ter certeza se o que eu senti no gráfico está acontecendo, eu preciso fazer esses testes de pós-hoc. Aliás, eu acho que eu nem vou chamar aqui de pós-hoc, mas eu vou chamar de comparações entre pares. E aí, então, a gente tem duas comparações que a gente vai fazer. Primeiro, a gente vai agrupar por gênero e comparar tempo a tempo. E depois a gente vai agrupar por tempo e comparar os dois gêneros, tá? Eu vou primeiro rodar aqui e depois eu discuto o que eu fiz. Então, primeiro eu peguei o conjunto de dados, usei o operador pipe, Ctrl Shift M, agrupei por gênero. Aí o que eu fiz foi usar esse emmeans underline test, que na verdade é do pacote rstatics, mas precisa que o pacote emmeans esteja carregado também. E aí, como eu usei o gênero para agrupar, aqui eu vou fazer o modelo TG
por tempo, porque o gênero já foi usado. E eu vou colocar aqui que eu quero que o P seja ajustado pelo método de Bonferroni. Você pode chamar só de Bonf para os mais íntimos ou pode chamar de Bonferroni. Se a gente rodar aqui, vai sair o resultado. Qual é o problema desse resultado aqui? É um resultado que ele tá meio bagunçado, né? Tem muita informação aqui. Nesse caso até coube, mas às vezes eu recebo mensagens de vocês dizendo que era tanta informação que não coube e como fazer para ver o resto. Então, como que a gente faz? Qual é uma estratégia? Eu chamei tudo isso aqui de comp tempo, então a comparação dos tempos, tá? E aí, vou só dar... Não ficou mais bonito. Vou dar uns tabs aqui para ficar mais bonito. E aí, quando eu rodar, esse resultado vai ficar guardado dentro desse objeto aí, comp tempo. E aí, para ver, eu vou usar o view comp tempo. E se eu fizer isso, ele vai abrir uma tabela nova, ó, com todo mundo. Então, se você não conseguiu, por alguma razão, ver as comparações todas, tenta usar o view que vai dar certo, eu acho. Beleza. Então, aqui, assim como a gente já tinha visto lá, a gente tem aqui só alguma significância, que são para essas 4 linhas aqui. E essas 4 linhas estão comparando o momento 1 dentro do gênero masculino com os outros 4 momentos. Então, é o que a gente já tinha suspeitado aqui com o gráfico. A única diferença que parece ter, e é realmente a única que tem ao longo do tempo, é do gênero masculino no momento 1 para os momentos 2, 3, 4 e 5, ok? Enquanto que para o gênero feminino, eu não tive significância estatística. Inclusive, o R facilita a sua vida botando aqui o NS, né? Para dizer que os P's foram maiores que 5%. Beleza? Aqui eu usei a correção de Bonferroni, mas eu deixei aqui a informação para você lembrar que também dá para fazer a correção de Sidak. Aí a outra comparação que falta fazer, porque veja, o que a gente comparou? A gente comparou dentro do gênero masculino ao longo do tempo e dentro do gênero feminino ao longo do tempo. Agora, a outra comparação que a gente vai fazer é dentro de cada tempo comparar os gêneros. Eu tô achando que isso vai dar diferença aqui no momento 1, mas vamos ver. Então, para isso, a gente vai montar, eu chamei aqui de compgen, né, comparação pelo gênero. Então, vamos lá, pegar o banco de dados L. Lembra aqui em cima, eu agrupei por gênero, agora eu vou agrupar por tempo. E aí, agora, eu vou usar de novo o means underline test e vou montar agora um modelo TG para gênero e vou usar de novo o mesmo método de ajuste, tá? Posso não usar ajuste nenhum? Não. Se a gente não usar ajuste nenhum, a gente está inflando a chance de erro do tipo 1. Eu tenho um post no Instagram explicando isso um pouco melhor, se te interessar. Então, rodei, isso ficou armazenado aí no compgen, vou usar o view só para a gente fazer do mesmo jeito. Quando a gente roda o view, a gente tem aqui as tabelas de comparações. E aí, vejam o que a gente tem. A gente tem tanto uma significância estatística aqui dentro do momento 1, comparando feminino com masculino, e dentro do momento 5, comparando feminino com masculino. Então, tanto esse grupo é diferente desse, quanto esse grupo é diferente desse, ok? Muito bom. Para encerrar, como sempre, eu gosto de pedir todas as médias e desvios, isso em geral é útil para você, né? Então, eu vou pegar aqui o banco de dados L, vou usar aqui o group by, vou agrupar tanto por tempo quanto por gênero, para ele criar, então, todos os grupinhos possíveis, e vou usar a minha função favorita, que é a getSummaryStats. E a gente vai aqui dizer que a gente quer para o triglicerídeo e o tipo de summary, de resumo, vai ser o min underline SD. Então, média e desvio padrão. Então, beleza.
Aqui vale a mesma dica, tá? Eu tô conseguindo enxergar todas as médias e desvios, mas se você não tiver, armazena isso num objeto e usa ali o view para enxergar tudo, tá bom? Ok, então nesse caso a gente tem aqui as médias e desvios, se você quiser fazer uma estatística mais, né, descrever em tabela, tal, tá pronto. E aí o que falta é a gente descrever os resultados. Eu vou descrever considerando a minha pergunta principal, que era: eu queria saber se a dieta estava fazendo efeito e se esse efeito dependia do gênero. Então, nesse caso aqui, o que a gente viu é que existe uma diminuição de triglicerídeos só no gênero masculino. Assim, esse aqui não é um banco de dados ideal por muitas razões. Primeiro, porque ele não passou nos pressupostos, e depois, porque é complicado também eu dizer que não teve efeito da dieta no grupo feminino e teve no masculino, porque o masculino partiu aqui de um patamar muito mais alto. Então, talvez o que eu esteja vendo é que a dieta faz efeito em pessoas que têm um triglicerídeo alto e não faz muita diferença para quem já está com triglicerídeo mais baixo, tá? Então, tenha esse senso crítico, aqui é só uma coisa ilustrativa, tá bom? Muito bem. Então, a gente vai voltar para conseguir descrever. A gente vai voltar aqui no mod ANOVA e a gente vai dizer, opa, rodei de novo o modelo, nem precisava, eu só queria ver os resultados, então eu só precisava rodar aqui, né? Então vamos lá. Então a gente vai dizer que a ANOVA mista mostrou que há efeito do tempo, e aí a gente vai colocar aí o valor de f do tempo, que é esse 3,03, os graus de liberdade, então, que é o 4, ok? Para o grau de liberdade do erro, que eu não tô achando. Aqui, que é o 184. Ele até já dá um do lado do outro aqui. Eu vou dizer que houve efeito do tempo, então eu descrevi o F, descrevi os graus de liberdade e vou colocar que o P foi menor que 0,05. Aliás, nem vou colocar isso, vou colocar que o P foi igual a 0,027. E houve interação entre o gênero e tempo. De novo, eu vou descrever o F, graus de liberdade, e vou colocar o valor de P, ok? E aí, o que a gente vai descrever a partir disso depende, de novo, do que é importante, né? Então, eu vou dizer aqui que as comparações entre pares subsequentes mostraram que não houve alteração nas concentrações de triglicerídeos no gênero feminino ao longo do tempo, mas que para o gênero masculino houve uma queda nas concentrações de triglicerídeos da primeira para a segunda semana, e essas concentrações se mantiveram baixas nas outras semanas, ok? Beleza, gente? Então, essa é uma aula um pouquinho mais puxada, mas eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, que tenha ficado claro, e fica aí o pedido de sempre. Se você curte o conteúdo que eu publico por aqui, curta os vídeos, se inscreva no canal, comente, e se você tem interesse em falar principalmente sobre a parte mais teórica de estatística, eu produzo muito conteúdo sobre isso lá no Instagram, no @estatística aplicada. Então, se quiser, me segue por lá. Então é isso.